importa, né, a idade dos alunos. Uma vez que você é tia Keren, você pode estar dando aula para a classe dos vencedores na fé, a classe de 75 anos. Eu sou sempre a tia Keren. Ai, é bom demais ser professor. Eu acho que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula assim no sentido de eu vou ensinar outras pessoas, não sei quem era o pastor da igreja que era mais desajuizado do que tu. Acho que eu tinha, sei lá, 15 anos. O que uma criança de 15 anos tem para ensinar? Na verdade, o pastor era meu próprio pai. E aí a gente dava aula, né, da salinha para as crianças e eu uma criança. E eu não sei quem era mais desajuizado na sala de aula. Mas uma vez que pegou tia Keren, reza a vida. Vamos lá, meus irmãos. Eu vou pedir para o Fred começar com uma oração e logo em seguida eu vou pedir os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Lucas 2. Mas primeiro vou pedir para o irmão Fred fazer uma oração. Meu Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos permite amanhecer, contemplar as bênçãos do Senhor, derramadas sobre nós mais um dia e a sua misericórdia nos assiste. Meu Deus, que nesta manhã possamos ter mais um momento de aprendizado, Deus, seja abençoando e utilizando como instrumento em suas mãos, que querem, que está ali, Senhor Deus, colocado no céu do Senhor, disposta a nos ensinar. E que todos os atos aqui, Senhor Deus, sejam de aprendizado, Senhor Deus, de compartilhamento de conhecimento, para que assim, Senhor Deus, sejamos edificados na Tua palavra. Assim, Senhor Deus, faça também com os demais que estão nas outras salas. Obrigado por tudo que tem feito por nós, por isso oramos agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Lucas 2, versículo 8. Se a gente está em Lucas, significa que a gente já chegou no Novo Testamento. Nós teríamos muitas outras oportunidades se tivéssemos para falar sobre as profecias que os profetas fizeram sobre a vinda de Jesus no Antigo Testamento. A gente viu que desde Gênesis a vinda do Senhor é esperada. A gente, lá no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 15, já é prevista a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente. Depois a gente vê vários sopros ou várias sombras de que Jesus viria. A gente vê o sacrifício feito de animais para cobrir Adão e Eva depois do pecado. A gente vê o sacrifício de Abel, o sacrifício do cordeiro. Depois a gente vê Abraão fazendo um sacrifício ao Senhor. Depois a gente vê Abraão substituindo Isaac como um cordeiro. Depois a gente vê o cordeiro sendo sacrificado para retirar o povo de Deus do Egito. E a gente vê a ordenança do Senhor para que esse sacrifício aconteça sempre, perpetuamente, para a lembrança do povo de Deus. Então a gente vê o primeiro grande rei de Israel, que será a raiz, né, desse Salvador. E logo depois a gente vê várias menções lá nos profetas, maiores e menores, da vinda do Senhor. Só que como o nosso tempo é escasso, então eu pincelei algumas para a gente poder falar sobre esses vislumbres da vinda do Senhor de maneira mais pontual, de modo que a semana passada nós estudamos o Salmo 22, e que é uma descrição muito detalhada, muito cheia de coisas específicas do sacrifício de Jesus, vindo no Salmo 22, no momento em que Davi está clamando ao Senhor por causa do seu próprio sofrimento, mas ele acaba revelando detalhes que aconteceriam quando o seu tataraneto viesse. Mas, como nosso tempo é curto, então a gente vai aqui justamente para o momento que esse Deus prometido vem à terra. Então, eu quero ler com vocês Lucas 2.
lembrar desse texto aqui, porque ele talvez seja um dos textos mais lidos no período em que Jesus nasce. E ele é um dos textos mais lidos, principalmente por aqueles que não professam a mesma fé que nós. Eu vou ler e eu vou pedir para que os irmãos acompanhem. Lucas 2, do versículo 8 até o versículo 14. É o texto em que os pastores são avisados de que o seu Salvador nasceu. Então acompanhe aí com os olhos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Até aqui. Essa mensagem, fora de época, a gente vai falar sobre o nascimento tão previsto, tão esperado, tão anunciado ao longo de todo o Antigo Testamento. O nascimento do nosso Senhor Jesus. E esse é o dia mais maravilhoso do ano. É o dia que todo mundo se enche de esperança, se enche de um senso de unidade, um senso de comunhão. Pelo menos é o que dizem as canções. A gente ouve aquela música quando chega assim no meio de novembro, já vai começando a mudar as músicas da Globo, e a gente começa a ver as lojas começando a se enfeitar, e da noite para o dia, de repente no meio do cerrado tem umas lojas enfeitadas com neve, e a gente sente aquele negócio no coração muito relacionado com uma emoção que vai vir no final do ano, um encontro com todas as famílias, uma ceia de Natal e aquela esperança de que, uau, alguma coisa boa está por vir. Porque é esse tipo de informação que a gente recebe no final do ano. É um misto de uma emoção com uma palavra de esperança e fé. Mas também, esse é o momento com as maiores taxas de suicídio no ano. Esse é o momento com as maiores números de ligação, aqueles números que as pessoas ligam para falar que estão com depressão. É aquele momento de maior procura a psicólogos e maior consumo nas farmácias de antidepressivos. Então alguma coisa não está batendo. Se o anúncio da vinda do nosso Senhor e essa quantidade absurda de emoções positivas coincidindo justamente com um monte de coisas relacionadas a problemas do coração, a gente só pode pensar: alguma coisa não está batendo, tem alguma coisa que não está encaixando. Porque a vinda do nosso Senhor, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento deveria encher o coração das pessoas de, finalmente, fé, esperança, a certeza de que o Senhor cumpriu sua palavra. Mas acontece que a interpretação da vinda de Jesus, ela só pode ser feita de maneira correta se a fundamentação bíblica daqueles que creem na vinda de Jesus for feita de maneira bem fundamentada. Porque se a gente não entender qual é o propósito daquele menininho vindo enrolado num punhado de paninhos e deitado numa manjedoura for sinônimo de um emocionalismo barato, o resultado é exatamente esse que a gente vê nas pesquisas. Uma quantidade enorme de gente frustrada, uma taxa de suicídio principalmente entre jovens, um
sentimento de depressão e de não realização gigantesco. A falta de uma boa interpretação bíblica traz a ideia de que uma ideia muito errônea da escatologia e da interpretação da vinda de Jesus. E é exatamente isso que a gente percebe hoje, e não é hoje. A gente acha que hoje nós somos assim, a cereja do bolo. Tudo que aconteceu hoje só aconteceu hoje. Não é verdade. Toda a vinda de Jesus, toda a história, quando interpreta a vinda de Jesus sem um embasamento bem fundamentado em toda a perspectiva bíblica, olhando no panorama, olhada do panorama horizontal, a gente interpreta muito errado o que representa a vinda desse Salvador. Então, o que aconteceu hoje? Nós, o mundo ocidental, o mundo cristianizado, a gente absorveu os valores cristãos. A gente entendeu aquilo que Cristo representa, mas de maneira geral, de maneira cultural, a gente só absorveu algumas partes dela. A gente entende que a vinda de Jesus foi um eixo marcante na história do homem. A gente entende que isso trouxe uma transformação de maneira econômica, política. A gente entende que o senso de liberdade para a população em geral aumentou. A gente tem um senso de justiça um pouco mais elevado, mas absorver a ideia do cristianismo de maneira parcial não salva. E quando a gente vê o período do nascimento do nosso Senhor sendo interpretado de maneira superficial, a gente não entende a alegria e a paz completa que esse texto aqui fala. Então, entender só uma parte do que representa o nascimento de Jesus e o cumprimento das profecias feitas no Antigo Testamento não é suficiente. Então, vejam que nós, como cultura ocidental, nós fizemos uma fantasia do que representa o Natal. A gente criou, então, uma interpretação superestimada não, mas ela é interpretada de uma maneira errônea. Então, quando a gente lê aqui, e subitamente apareceu um anjo, uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A gente pega essa frase e a gente dissemina ela sem contextualização, de forma que ela é entendida de um jeito que não procede com o restante da Bíblia. Veja como que o uso de determinados pedaços da Bíblia fora de contexto cria uma ideia errada da própria Bíblia. A maior árvore de Natal, a maior estrutura de Natal, a mais cara de todas do mundo, ela é construída num shopping em Abu Dhabi. A maior árvore de Natal, com os dizeres, paz na terra entre os homens, ela foi construída num país muçulmano, num país cuja a menção de uma pessoa que se toma posse de Deus, de Alá no caso, é entendida como o pior dos pecados e deveria ser punido com morte. A maior mensagem de paz na terra entre os homens é construída justamente num país que não compartilha da fé cristã. Então, tem alguma coisa que está faltando nessa mensagem do nascimento do nosso Senhor. A ideia da encarnação é que Deus se fez bebê e veio enrolado em pedaços de pano e que veio para cá com o propósito de morrer, pregado numa cruz, de uma maneira cruel, foi transformado e diminuído e condensado na frase, paz na terra entre os homens. E isso é repetido em forma de comercial de margarina ou nos chavões da Globo. Então, reduzir a mensagem da encarnação nos traz um malefício gigantesco, porque a gente dilui a mensagem do Evangelho a ponto dela não ser sentida na sua plenitude. Então, a gente pega essa frase assim, paz na terra entre
os homens assim, em forma de letreiro. E a gente reproduz esse tipo de fala assim, ó. Na verdade, o nascimento de Jesus é sobre família, é sobre paz, é sobre amor, é sobre alegria. E a gente vê aqueles corais maravilhosos que eu inclusive amo, mas interpretados fora da verdade do Evangelho, sem levar em consideração a razão da encarnação, que é morte, ela é simplesmente transformada num grande chavão. E realmente, a vinda do Senhor Jesus, ela veio para trazer paz, ela veio para trazer alegria, ela veio para trazer amor, mas antes de existir paz entre os homens, paz na terra entre eu e você, paz na terra entre judeus e muçulmanos, paz na terra entre árabes e palestinos, paz na terra entre nações inimigas ou entre vizinhos inimigos, é necessário que exista paz entre nós e o nosso Deus. Então a paz, ela desse jeito, essa paz de letreiro, paz da música da Globo, paz dos comerciais, paz das vitrines de loja, essa paz não existe. E ela nunca existirá até que exista paz entre nós e o nosso Deus. Então, enquanto essa paz que a gente fala diminuindo o nascimento de Jesus, a gente vai viver essa caricatura que acontece no período de Natal. E eu acho muito apropriado falar sobre o nascimento de Jesus fora do período de Natal, porque aí a gente pode falar certas coisas que durante o Natal parecem implicância. Então, a gente idealiza, por exemplo, o encontro perfeito, a família perfeita, o jantar perfeito, o presente perfeito, que a gente gasta 3 meses para pagar, para a gente dar para aquela criança, e ela grita a plenos pulmões, eu sempre quis isso. E 15 minutos depois, essa criança está brincando com a caixa. Porque toda a idealização de paz, alegria, feita de maneira descontextualizada, ela é apenas um pó, uma sombra. E juntando com isso, vem uma falta de um conhecimento bíblico da própria igreja e uma elevação desse emocionalismo do período do Natal, que a gente, até dentro da igreja, a gente eleva o momento do nascimento do nosso Senhor a um monte de coisas extremamente superficiais. Então a gente idealiza o encontro perfeito na igreja, o amigo secreto perfeito, a cantata de Natal perfeita, a apresentação perfeita, a decoração perfeita. A gente no meio do cerrado goiano, a gente coloca assim pinheiros e neves. E assim, eu particularmente amo decoração. Minha casa, você chega na minha casa no período do Natal, se você tiver assim, epilepsia, por exemplo, você não pode. Eu amo luzinhas, etc. Mas saibam que isso é só uma crosta de uma coisa que precisa ser bem fundamentada como rocha. Porque se o Natal for só isso, se o nascimento do nosso Senhor for só esse monte de idealização, ele nunca vai se materializar. Ele nunca vai trazer a paz verdadeira, ele nunca vai trazer a felicidade verdadeira, ele nunca vai trazer a realização verdadeira, ele nunca vai preencher o coração do homem se nós não entendermos por que Deus, a segunda pessoa da Trindade, saiu lá da eternidade e veio para cá em forma de bebê, completamente indefeso, no meio do lugar mais isolado do planeta Terra, sem nenhum tipo de proteção, nascendo de uma camponesa para ser colocado numa manjedoura e ser adorado por pastores. Se nós não entendermos qual é o propósito eterno de todas essas coisas, vai ser só paz. E aí, dia 31, dia 26 acabou. A gente corre nas lojas para a gente fazer algumas compras mais baratas e segunda-feira, lá no dia 1º de janeiro, a gente entra igual ratinhos de novo na roda da vida, sem sentido. Então, que mensagem é essa? Que
E que cultura é essa? Que a gente ama um bebê, ama-se esse bebê na manjedoura, mas rejeita quando esse bebê cresce, exige de nós uma postura e morre de maneira carnificenta numa cruz. Que mensagem é essa? Como é que essa cultura ela vai ser transformada se a mensagem de Natal, a mensagem do nascimento do nosso Senhor for manter eternamente esse bebê numa manjedoura, de maneira que ele não pode ser reconhecido como Deus e não pode cumprir o seu propósito final, que é a morte. Tem um filósofo, que agora eu esqueci completamente o nome dele, que ele fala que ele fala que o cristianismo trouxe mais malefícios do que qualquer outra coisa na cultura ocidental. E ele fala, inclusive, que a mensagem de Jesus encarnado e Jesus morto na cruz é uma mensagem de um Deus, de um Pai homicida. Ele fala que Deus é um exemplo da maldade humana, que matar o seu próprio filho de uma maneira, do jeito que aconteceu com Jesus na cruz, é uma crueldade que perpetua a violência. Eu esqueci agora completamente o nome desse filósofo, mas é um desses filósofos que vivem na boca do povo. Por que é que nossa cultura abraça a ideia de Jesus bebê, mas rejeita a ideia e a mensagem de Jesus, do motivo pelo qual ele veio para cá? Aí a gente faz esse tipo de pergunta para as pessoas. Por que que Jesus veio? E a gente recebe um monte de resposta extremamente assim, genérica. Ele veio para ser um exemplo. Exemplo? Exemplo de quê, exatamente? Um exemplo para quem? Para quem que Jesus veio ser um exemplo? E aí existe uma ginástica mental que o pessoal fala, não, mas ele veio para ser um exemplo de paz, de amor. E isso um dia vai chegar no ouvido das grandes autoridades e eles vão se converter. Mas olhando a mensagem do Evangelho, é justamente o contrário. Jesus em momento nenhum se revela a autoridades no momento do seu nascimento. Deus não planeja revelar o momento, nem o lugar, nem a hora para ninguém que fosse poderoso. Primeiramente, Jesus veio e se revelou a camponeses, a pastores, a pessoas que não tinham poder nenhum na sociedade. Então, essa salvação, essa grande transformação não virá de cima para baixo. Não é mudando um candidato, você pode colocar o candidato que você desejar no poder, seja lá qual for ele. A transformação nunca é de cima para baixo. Ela é de baixo, ela é de dentro, no sentido de ela vem de dentro para fora. É um trabalhar que Deus faz com os pequenos e depois ele vai dissolvendo isso em todos os outros lugares. Não é uma imposição governamental, não é uma imposição política. Então, se não é um poder político que Deus vai usar aqui para transformar toda a nação, todo mundo e cumprir todas as suas promessas, então, quem é que precisa ouvir essa mensagem? Se não é os nossos governantes, se não é os nossos vereadores, os nossos candidatos, quem é? E aí a gente vai começar. É todo aquele que é descendente de Adão. Todos aqueles que têm correndo no seu sangue, nas veias do seu corpo, a mancha de Adão, a consequência do pecado. Todos aqueles que sabem que são pecadores e que reconhecem que precisam de um Salvador. Então não é para o outro, é para mim, primeiramente. Porque a paz, primeiramente, que vai existir não é entre eu e o meu irmão, eu e o meu pai que foi mau, eu e a minha mãe que me abandonou, eu e meus irmãos que não nos damos bem, eu e os meus irmãos de igreja que vivemos nos engalfinhando, eu e o colega do trabalho que não se dá comigo, a nosso país com o país vizinho, as nossas nações. Não é assim que vai funcionar. Primeiramente, a paz tem que ser entre eu e o meu Deus, não entre homens e outros homens.
paz fosse entre homens e outros homens, bastaria que eu me esforçasse muito, que eu fizesse um esforço enorme para não entrar em batalha e nem em guerra com ninguém. Se a paz necessária para que fosse cumprido esse versículo aqui de Lucas 2,14, fosse uma paz entre eu e você, nação entre nação, bastava que nós, com o nosso próprio esforço, garantíssemos a paz. Então eu me esforço bastante, eu me abnego bastante, eu calo minha boca bastante. Então, depois de eu fazer o possível para ter paz, eu vou conquistar essa paz e essa paz vai existir. E eu vou perdoar o meu pai com a força do meu esforço, a minha mãe, meus irmãos, etc., com todo mundo que eu tenho atrito. Só que se isso fosse possível, se eu conseguisse, com a força do meu braço, com a força de vontade, ter paz entre os homens, então eu não precisaria de um Deus. Eu não precisaria de alguém que fizesse isso por mim. E a morte de Jesus seria completamente inútil. Mas como eu sou uma pessoa pecadora, imerecedora, perversa e má, não há paz em mim de maneira nenhuma, até que os céus se abram e Deus venha ser encarnado entre nós. Porque nós, meus irmãos, a Bíblia toda nos revela a respeito da nossa natureza má. E não há ninguém mais imerecedores da salvação do que nós mesmos. O julgamento que nós merecemos é o mais duro possível. E quem faz esse julgamento é um Deus justo. Então, apenas esse bebê encarnado, em forma do ser mais indefeso possível, é capaz de se colocar entre eu, uma ré, e um justo juiz, e colocar e se colocar entre nós, e sofrer em meu lugar toda a justiça, para que eu possa ser poupada, e para que eu possa ser salva. E infelizmente, meus irmãos, essa é uma mensagem que você não vai ver falada nos shoppings de Abu Dhabi. Que Jesus nasceu para morrer, e morreu uma morte de cruz, porque Ele viria para ser moído por nossas transgressões, Ele veio para ser destruído, quebrado, porque eu é que merecia isso, somos nós que merecíamos essa punição, mas esse bebezinho, pequeno, indefeso, veio para cá para sofrer isso em meu lugar. Talvez nem em Abu Dhabi, nem no shopping de Mineiros. Essa é uma mensagem que a gente não gosta de falar durante o Natal, porque ela é dura. Porque nós, como viemos depois da Revolução Francesa, e a gente tem os filósofos tipo Rousseau, que supervalorizam a infância como se o ser humano fosse bom naturalmente, a gente reproduz esse tipo de ideia que um bebê sofrendo isso em meu lugar, quanta crueldade. Deus é um pai perverso que só pensa em vingança e morte. Então, que paz é essa entre Deus e o homem? É a paz de quando nós nos arrependemos em fé, reconhecemos a nossa podridão, reconhecemos o quão somos pecadores, reconhecemos o quão mortos estamos, nos arrependemos e nos curvamos diante do nosso Deus e aceitamos o sacrifício de Jesus. Recebemos essa paz quando entendemos que sem Ele, sem tudo o que foi feito, sem o Cordeiro ter sido imolado, essa paz jamais aconteceria. Então, somente só assim, nós poderemos gozar dessa paz final, essa paz de quando somos redimidos, somos salvos, somos resgatados, somos acolhidos. Então, no período do Natal,
Nós nunca somos desapontados, nós nunca somos deprimidos, nós nunca somos frustrados, nós nunca somos massacrados, porque sabemos que nada foi feito pelo nosso próprio esforço. E é difícil a gente entender isso, porque gostamos de ter o mérito de conseguir alguma coisa. A gente gosta de ser reconhecido por conquistar alguma coisa. Mas quando a gente entende que nada, absolutamente nada, foi conquistado por nós mesmos, foi tudo por Jesus, só por Jesus, então entendemos o que é graça. Entendemos o que é graça. O que é graça? A gente ama falar sobre graça, principalmente na igreja presbiteriana. A gente ama falar sobre predestinação e graça. Mas é só quando entendemos que o que foi feito na cruz foi algo intencional, foi algo de propósito, não só nos planos do Deus Pai, mas de Jesus também. Nada foi feito contra a vontade de Jesus, Ele se voluntariou. Isso para que nós voltássemos a ter paz entre nós e o nosso Deus. Então, entendemos o que é paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, a quem Ele acolhe, a quem Ele recebe, a quem Ele ama, a quem Ele traz para junto de si do seio de Abraão. É preciso que nós entendamos que nós não fizemos nada, e aí Ele nos quererá muito bem. E o que fazemos então, quando entendemos finalmente essa paz? Nós fazemos conforme os anjos fizeram. Nós anunciamos. A gente fala, um filho nos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Esse bebê que nasceu numa manjedoura de uma camponesa, visitado por pastores tão desconhecidos, mas ainda assim tão importantes, a ponto de Deus mesmo mandá-los avisar para que eles viessem conhecê-lo e adorá-lo. Finalmente entenderemos o significado da paz verdadeira. E essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Não importa quão disfuncional e doida seja a sua família, quão diferente de um comercial de margarina ela seja, não importa quão perverso foi a sua criação, não importa a maneira mais absurda que você foi tratado na infância, ou todas as injustiças que você sofreu ao longo da vida, ou todos os traumas que porventura você venha a ter, não importa. A paz entre nós e o nosso Deus é aquela que permanecerá independente das circunstâncias. Independente. Porque aquele que goza da paz que o Senhor nos traz, por entendermos que Jesus fez o que fez de propósito na cruz por nós, ela não passa. As guerras um dia cessarão, o choro um dia cessará, porque Satanás foi derrotado na cruz no dia em que Jesus veio para a terra. E a verdade é que essa mensagem é muito dura, porque toda a nossa cultura ocidentalizada deseja colher os benefícios. Eles querem os benefícios da graça. Eles querem os benefícios de um mundo cristianizado. Eles querem colher os benefícios da liberdade de expressão, querem colher os benefícios de ter a possibilidade de vestir-se como quiser, falar o que quiser, porque o cristianismo como cultura traz isso. Mas Cristo, Ele pagou um preço e nós, como forma de gratidão, devemos nos comprometer com aquilo que Jesus fez. Então, toda a nossa cultura, ela deseja a paz duradoura, sem a ideia de que o pecado pode ser vencido por um bebê que nasceu para ser pregado numa cruz, porque isso é um horror para nós. Mas, do momento em que entendemos todas essas coisas, não existe mais desapontamento, frustração, ansiedade, depressão, todas as doenças, um dia elas passarão, mas a paz eterna,
a paz de Cristo é eterna, porque o príncipe da paz nasceu. Essa parece uma mensagem mais de apelo, de conversão, mas às vezes a gente se esquece, como crentes, do quão comprometidos precisamos ser com a mensagem do Evangelho, até no nascimento de Jesus, até no momento em que somos inundados por um sentimentalismo que não tem nada de cristão, que não tem nada de Cristo. E essa mensagem, ela não precisa ser repetida, ela não pode apenas ser repetida e lembrada nos períodos de meio de novembro até o final de dezembro. Ela precisa ser lembrada constantemente, constantemente. Um bebê nos nasceu propositalmente para ser morto, para que existisse paz entre nós e o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigada porque o Senhor fala conosco, mas principalmente no dia de hoje, Senhor, obrigada por ter escolhido vir à terra e cumprido todas as promessas e todas as profecias feitas no Antigo Testamento ao seu povo, o povo que o Senhor escolheu em Israel. Obrigada, Senhor, porque toda a história, Senhor, não sai da palma da sua mão. Nada foi feito sem o teu planejamento e o seu consentimento. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor veio até nós de uma maneira tão improvável para garantir que nós tivéssemos caminho de volta ao Senhor, caminho de volta a Deus, uma possibilidade de retornarmos ao nosso Criador em paz. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz, Senhor, que não tem a ver com aquilo que a gente vê, mas com aquilo que o Senhor fez na cruz. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja que se reúne semanalmente para estudar essa palavra. Cria em nós, Senhor, laços de sangue, o sangue de Jesus que escorreu na cruz, aqueles laços que não podem ser rompidos, Senhor, entre essa igreja, mas também entre a sua igreja que está espalhada por todo esse mundo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazer conforme os anjos fizeram, que é anunciar o seu nascimento, mas não apenas de uma maneira emocional e superficial, mas de uma maneira completa, que não distorce a mensagem da cruz. Obrigada, Senhor, por esse dia do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos a firmeza, Senhor, de não vacilarmos ao falar do Teu amor e a falar da Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma consideração? Pois não. Ontem eu ouvi uma mensagem e você falando ali, eu lembrei de uma fala do pastor. Ele fala assim, para nós termos certeza de que nós somos de Cristo e que iremos para o céu, nós precisamos ser regenerados. E como é que eu sei que eu sou regenerado? A partir dos meus desejos. Quais são os seus desejos? O que você deseja? Se o que eu desejo é aquilo que Deus não quer que eu faça, então eu não sou regenerado. E se o meu desejo é fazer aquilo que o meu coração humano, se eu desejo fazer aquilo que o meu coração humano não quer fazer, mas é aquilo que Deus quer, então eu fui regenerado. E para eu ter essa paz com Deus, eu preciso ser regenerado. E eu só sou regenerado quando o meu desejo é fazer tão somente aquilo que é agrado a Deus. Olha só o que a Eunice acabou de falar, que massa. Nós temos então no nosso coração dois desejos. Um que é um desejo da nossa carne, que somos pecadores, somos caídos e ele sempre vai existir. E um desejo que nasce da nossa regeneração. Então, o Senhor coloca em nós um desejo de obedecê-lo. E a gente vive em luta, porque a gente tem nossa humanidade e temos um desejo de obedecer a Deus. E aí esse desejo de fazer o bem, o certo, ele nasce quando somos regenerados. Mas, e se eu
eu concordo com o que esse pastor falou. Isso é bíblico. Mas, sabe que isso tem muito a ver com a maturidade do crente? Veja, crianças, elas são movidas pelos seus desejos. Adultos são movidos pela sua responsabilidade. Adolescentes são movidos por paixões. E adultos são movidos por responsabilidade. São movidos pelo senso de dever. Então, pode ser que nós somos seres regenerados, somos salvos, creio, se com tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo, e se com o seu coração crer e sua boca confessar, então será salvo. Fui salva, creio em Jesus. Mas vivo caindo no mesmo pecado, mesmo tendo desejo de acertar. Isso tem mais a ver, Eunice, no meu ponto de vista, com maturidade do que com salvação. Porque quando a gente resolve ser movida pelos desejos, então a gente é criança. O senso de fazer o que é certo é algo que tem a ver com ser maduro. Eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Eu, como mãe, quando eu me tornei mãe, eu era muito imatura, mas assim, imatura no nível hard, porque eu não fui criada para ser mãe. E isso é um parênteses que a gente pode falar em um outro momento. Mas eu fui criada para estudar, fui criada para estudar, basicamente estudar, e meu sonho era nunca ter que cuidar de casa, trabalhar o dia inteiro assim, sentada, nunca tocar num prato, nunca lavar um banheiro, porque eu estudei para não pôr a mão na minha casa. Então, quando eu fui mãe e eu me deparei com o senso de responsabilidade que um bebê exige, eu sabia que eu tinha que cuidar, que eu tinha que acordar de noite. Mas eu não queria. E às vezes eu ia fazer o que eu queria com a boca cheia de murmuração, porque eu estava sendo movida pela minha vontade. Porque eu era imatura. No dia que eu entendi que eu tenho que fazer não o que eu quero, mas o que eu tenho que fazer, porque eu sou adulta, madura, então aquela minha vozinha falando assim, ó, vai fazer tal coisa, porque você tem que fazer, eu fiz, não porque eu queria, mas porque eu sou uma adulta, madura, preciso fazer o que tem que ser feito. Crianças são movidos por vontades, adultos são movidos por responsabilidade. Então pode ser que você se veja assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero fazer o certo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Talvez o problema não seja de regeneração ou salvação, mas de maturidade. Está na hora de criar colhões e se tornar um adulto. Mas sem a regeneração, Eunice, como ela falou, não existe nem o desejo de fazer o certo. A regeneração é o que faz essa vozinha do Espírito Santo falar no nosso ouvido. Então, sim, é verdade. O que mais? Tem aquele terceiro que o Paulo fala, né? Quando eu era menino, fazia coisa de como meninos. menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias. Com certeza. Nem eu lembro também daquele versículo que ele fala assim: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Então, se eu amo fazer aquilo que eu não quero, então eu estou agradando a Deus. Mas se eu odeio fazer aquilo que eu não quero fazer, então eu não. Exatamente. Tem a ver com maturidade. Coisa de menino é lidar com vontade. Coisa de adulto é lidar com responsabilidade, com toda certeza. É por isso que a gente vê muita gente crente, salva. Eu tenho certeza que fulano é salvo, mas vive caindo no mesmo erro. Não é salvação. Essa pessoa precisa crescer, precisa de ter um adulto conduzindo esse indivíduo, precisa carregar um pouquinho da responsabilidade nas costas, ele precisa arcar com as consequências dos seus atos, tirar a pessoa que sempre ajuda, mas isso é uma conversa para outro momento, foi? Assim, ainda está no leite ainda. Está muito. A maturidade e a salvação, eles criam homens bons. Então, o desejo do homem salvo, ele é garantido por Cristo. Mas a execução do que Deus deseja, do que Deus manda, ele só vem quando existe um homem adulto. Então, vamos crescer um pouquinho de barba, vou falar igual eu falo com meus alunos, já que as pessoas já querem, crescer um tiquinho de pelo no sovaco, vamos honrar aqui essa barbicha que está nascendo e vamos fazer o que tem que ser feito. Mas isso tem a ver com maturidade, não com salvação.
Salvação, ele traz o desejo. Alguma outra coisa? Amém, irmão. Obrigada. Até semana que vem.